Abra comigo em Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 1. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Verso 2. E eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E aqui eu quero dizer algo para você. Entre a promessa que Deus havia feito para Abrão e o cumprimento dessa promessa, Deus deu uma ordem para Abrão: deixar a terra, os seus parentes e o seu pai, que representa uma figura de construção de história familiar. Então ali ele já havia uma construção pronta, já havia um fundamento e já havia algo feito. E Deus ordena ele deixar tudo, para que a promessa comece a se cumprir. E eu vou te explicar um pouquinho do contexto histórico, para que você possa entender melhor. Abrão, filho de Terá, residia em uma cidade chamada Ur dos Caldeus. E em Josué capítulo 24, verso 2, a Bíblia vai nos relatar e descrever como era essa cidade. Era uma cidade muito conhecida, mas ela era contaminada pela idolatria. Então os povos que habitavam ali, em específico o pai de Abrão, porque a Bíblia faz questão de citar pai de Abrão, Terá, eles adoravam outros deuses, eles idolatravam outros deuses. E o principal deus dali chamava Deus Lua, que significa Senhor da noite, governante de destino e de fertilidades. Então, ali aquele povo acreditavam que esse Deus Lua, ele era o dono da vida, aquele que tinha o poder da vida e do futuro. Então, ali naquela cidade, eles levantavam altares, holocaustos, festas pagãs, para poder adorá-lo a esses deuses. Mas me acompanha e preste bem atenção. Porque Abraão, agora ele vai precisar se retirar para que a promessa seja cumprida. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, Deus não poderia ter cumprido a promessa onde ele nasceu, onde já havia um fundamento, uma cidade construída, já havia uma cidade construída. Deus poderia cumprir a promessa que havia feito a Abrão ali. Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão, pai de multidões. E aqui eu começo a entender que Deus ele pode fazer a promessa em um ambiente contaminado, mas ele não realiza a promessa se o seu coração estiver contaminado. Então ordenar Abraão sair daquela terra também era um cuidado, também era uma proteção. Deus queria entregar algo para ele, cumprir algo na vida dele, mas sem que o coração dele fosse contaminado. E aliás, nessa cidade já havia altares, já havia Deus. Então a Bíblia vai dizer no verso 4 que Abraão, ele parte com Ló, seu sobrinho, tua esposa Saraí, que ao longo do tempo se tornará Sara, em caminho dessa cidade. E o mais engraçado é que dentro desse mesmo verso, do versículo 1 na parte B, Deus fala: vá para a terra que eu te mostrarei. Primeiro ele ordena, depois ele mostra. E eu imagino Abrão tendo que caminhar com umas vendas nos olhos, porque ele não sabia para onde ele estava indo. Mas a primeira coisa que nós aprendemos é que Abrão obedeceu. Mas ele obedeceu sem ter visão de nada. Porque Deus ele fez uma promessa para Abrão, mas ele não mostrou a promessa para Abrão. Então, para Abrão obedecer, ele não precisou só ser obediente, porque havia um caminho para ele percorrer, um caminho a qual ele não sabia.
Eu imagino Abraão com uma venda nos olhos. E você já se imaginou tendo que andar de olhos fechados? Não dá medo? A gente não fica inseguro? Meu Deus, será que eu errei o caminho? Mas tem um detalhe durante esse percurso. Abraão teve fé. Porque o que nos direciona a permanecer no caminho que Deus preparou para nós é a nossa fé. Então obediência e fé vai nos levar a viver algo novo e único que Deus preparou para a nossa vida. Porque Deus ali, quando tirou Abraão daquela terra, quando Ele ordenou, Ele estava dizendo para Abraão: filho, eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo único para você. Mas você precisa se desprender daquilo que te contamina. E quantas vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus prometeu para nós, porque nós não conseguimos se desprender daquilo que contamina o nosso coração. Porque antes de Deus pensar em tirar Abraão por causa dos altares que havia sido construído, Deus o tirou para o coração dele não ser contaminado. E que você possa refletir agora, aonde está o teu coração? Porque o coração ele não pode estar entre a promessa e entre aquilo que nos contamina. Eu não sei qual é o que tem contaminado o teu coração. Mas eu creio que nesta tarde Deus trará clareza para você. E você vai ser uma pessoa não só que obedece, mas que tem fé de caminhar sem ver, mas crer que o caminho que Deus já preparou, porque não está preparando, já foi preparado, Ele não te permite cair. E se por um acaso você se desviar, a mão dele te alcança. E eu estou introduzindo um pouquinho da história de Abraão para você. Que aí Abraão ele vai sair da terra dele e ele vai estar a caminho da terra prometida, a qual ele ainda não sabe qual é essa terra. E ele vai passar pela terra de Harã, com Ló, teu sobrinho que foi junto, tua esposa que se tornará Sara, e alguns homens que ele comprou ali de Harã. E o mais engraçado é que a Bíblia vai dizer que ele ficou um tempo em Harã, para depois chegar na terra de Canaã. E o que me impressiona é que a obediência e a fé andando junta, elas te dão sensibilidade para ouvir o que Deus quer falar ao teu coração. Porque ele poderia ter parado na terra de Harã e falado: daqui é a terra em que Deus me prometeu e eu vou ficar aqui. Como ele sabia que aquela terra era só uma terra de passagem? Deixa eu falar algo para você nessa tarde. Deus só não vai te dar a terra prometida, mas se você obedecer e ter fé, Ele também vai te dar discernimento. Para saber o que é preparação e o que é prometido. Porque Abraão não ficou na terra de preparação não, ele foi em busca da terra prometida. Ele não parou na primeira cidade que ele viu e falou: aqui eu fico, aqui eu permaneço. Ele falou: não, aqui é lugar de passagem. A terra que Deus me prometeu está adiante. E aqui a gente pode confirmar aquilo que eu liberei agora para vocês. No verso 7, ele chega na terra de Canaã. E o Senhor, o verso 7 vai dizer que o Senhor aparece a Abraão e diz: darei esta terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ou seja, ele saiu de uma cidade que já tinha vários altares. E quando Deus confirmou a terra que daria a ele, porque Deus falou: eu estou te dando, eu vou te dar. A primeira coisa que ele fez foi edificar. O que é edificar? O fundamento dessa casa, o fundamento dessa cidade é o Senhor Deus, de todos os altares, de todos os amores, de todas as promessas, atua Deus. Então eu fundo essa cidade com o Senhor aqui, porque aqui o Senhor fará e cumprirá aquilo que me prometeste. Aí está mais um detalhe, porque Abraão não permaneceu naquela terra. Deus conhecia a intenção de Abraão. E se a intenção de Abraão era edificar um altar, como é que ele ia edificar algo santo e puro em um lugar que estava contaminado? Deixa eu falar algo para você. Talvez Deus já te fez uma promessa,
mas como você está levando essa promessa, como você está edificando essa promessa, porque Abraão começou a edificar algo que não foi dado ainda a ele. Ele já começou a fundar um alicerce, a qual nem foi dado ainda para ele. Dará, não foi dado. Qual é o fundamento da promessa que Deus te fez? Aonde ela está fundada? Aonde você está edificando? E Abraão, ele vai percorrer, porque Deus fez a promessa. Mas quando se fala aqui de descendência, ele está falando daqueles que vão vir. Mas Abraão, acerca desse tempo aqui, ele já tinha 75 anos por aí. Então, Abraão estava, bom, realmente, né? São as próximas gerações que vão vir e vão aproveitar, vão desfrutar daquilo que eu comecei, da minha obediência, da minha fé, da minha perseverança, do meu discernimento. Então, a minha descendência, ela vai aproveitar. Abraão não imaginava que ele pudesse gerar um filho. Na velhice, tua esposa já não tinha mais o ciclo menstrual. Então, aos olhos humanos, era algo impossível de acontecer, gerar um filho. E dentro desse período, no capítulo 14, o Senhor vai reforçar mais uma vez, depois que Abraão se separa de Ló. E é uma história para um outro momento, mas teve uma situação em que fez com que Ló e Abraão se afastassem. Abraão, ele era abençoado, então aonde ele chegava, aonde ele entrava, era abençoado, era frutífero, aonde ele passava, ele era frutífero, porque no verso 1 do capítulo 12, Deus vai dizer bem assim: e tu será bênção. Ou seja, Deus faz a promessa e ainda libera uma palavra de afirmação sobre a vida dele. E eu quero liberar sobre a sua vida nesta tarde: você será bênção. Aonde você pisar a planta dos seus pés, você será bênção. Com quem se aproximar de você, você compartilhará a bênção. Em nome de Jesus, você é bênção. Eu não sei o que falaram ao teu respeito, eu não sei qual foi a palavra maldita, eu não sei qual foi a oração ao contrário, mas hoje eu declaro sobre a tua vida que você é bênção. Então Abraão, ele continua caminhando, porque Deus, ele vai reafirmar a promessa que ele tem sobre a vida de Abraão. E no verso 16 do capítulo 13, em Gênesis, Deus fala mais uma vez: e eu farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que só o pó da terra puder ser contado, então também poderá ser contada a tua descendência. Ou seja, é possível contar o pó da terra? Assim será a descendência de Abraão. E assim eu quero declarar que a tua descendência vai ser em números e vão colher todas as bênçãos que você está percorrendo através da sua obediência para alcançá-los, em nome de Jesus. Então Abraão, ele continua percorrendo, porque Deus mostrou a terra, mas não permitiu que ele ficasse. Ou seja, às vezes nós vamos estar de frente com a promessa, mas não é o tempo de permanecer, não é o tempo de desfrutar, porque Abraão, ele passou pela terra, mas ele precisou continuar caminhando. E isso nos ensina, porque entre a promessa liberada e o cumprimento delas há um percurso a percorrer. E se eu te contar que Deus está mais interessado no teu percurso, na tua obediência, do que daquilo que já está pronto, porque Ele tem certeza do que Ele prometeu. Ele está vendo o que Ele prometeu, porque já está pronto. Quem não vê somos nós. Quem não temos certeza somos nós. Então Abraão continua. E no capítulo 18, para que você entenda onde eu quero chegar, eu estou contando um pouco da história de Abraão para você. No capítulo 18 vai aparecer 3 anjos a Abraão. E um dos anjos vai perguntar a Abraão: cadê a tua esposa, Sarai ou Sara? E o anjo fala para Sara, quando Sara vem: a tua esposa, do ano que vem, vai gerar um filho. O anjo falou que ela vai o quê? O anjo falou que ela vai o quê? Mas ela é idosa, ela não menstrua mais. Todos os preparos de uma mulher que temos para ter um filho, ela já não possui. Ela vai gerar um filho.
E dessa vez não é como Maria, que foi escolhida para gerar do Espírito Santo. Dessa vez o milagre é diferente. Isso gera um medo, né? Uma dúvida, uma insegurança. Porque muitas das vezes, Deus ele faz uma promessa, e essa promessa ela é em cima de um milagre. E nós queremos comparar com alguns milagres que já foi feito, para que a gente possa se confortar de que vai se cumprir. Mas dessa vez não tem exemplo. Porque Maria gerou do Espírito Santo. E Sara tem o teu esposo. Então Sara ela ri. Mas o riso dela é de uma mulher que está olhando com os olhos do humano. Porque quando Deus nos faz uma promessa, nós também olhamos com os olhos humanos. Porque a gente acha que com os nossos olhos, mas se meu olho alcança, eu vou crer. Deixa eu falar algo para você. Fé pela metade não é fé, é dúvida. Eu te convido a trazer à tua memória qual é o tamanho da tua fé. Porque se você duvidar daquilo que Deus pode fazer, não é fé. Se em algum momento você, meu Deus, não vai ser feito, não é fé. Não é só ter fé, é obedecer. Sara precisava obedecer a Deus. Amém, Deus, eu recebo. Não adianta Deus te fazer uma promessa e você não está pronto para receber. E passou-se o tempo, no próximo ano, Sara engravidou. E o anjo voltou, porque quando esses 3 anjos aparecem a Abrão, um deles se apresenta como o Senhor. Às vezes Deus manda anjo, às vezes Ele mesmo vem. Então Sara engravidou, e ela vai falar dentro dessa passagem de Gênesis, que agora ela sorri. Porque Deus fez aquilo que ela não imaginava que pudesse acontecer. E o mais incrível dessa passagem, no capítulo 18, verso 14, é que o anjo vai falar bem assim: há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Ali o anjo ele não está reafirmando para que Sara crê. É a convicção de que ele vai fazer. Eu quero dizer para você que no momento em que você duvidar, Deus não vai mudar o que Ele precisa fazer por conta da tua dúvida. Aqui Deus mostra uma condição de uma mulher impossibilitada, mas Deus também mostra que Ele não depende de circunstância, que Ele não depende de cenário, que Ele não depende da tua confiança, porque se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Mas eu quero te levar ao capítulo 22 do mesmo livro, a partir do verso 1. Lembra lá no início que eu falei sobre o Abrão que teve que deixar tudo para percorrer o caminho da promessa? E vocês lembram que no meio dessa história, Deus também falou que ele ia ter a descendência para desfrutar? A promessa nasceu, Isaac. E agora a promessa está pronta. Fala comigo, a promessa está pronta. A promessa está pronta. E aí o capítulo 22 vai dizer bem assim: a promessa está pronta, tá? Isaac nasceu. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Peraí. Eu estou vendo uma repetição de situação na vida de Abraão. Abraão ele teve que deixar tudo. Abraão ele teve que caminhar para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Ou seja, ele precisou obedecer, caminhar pela fé,
discernimento para poder chegar. A promessa ficou pronta. Aí Deus manda ele entregar a promessa. Ordena. Deus não está pedindo não, tá? Está ordenando. Abraão entregar a promessa. É aqui. Eu falei a história toda para começar a ministrar para vocês. Deus manda Abraão entregar a promessa. Não fala o caminho. Fala que vai mostrar. Só fala o que ele precisa preparar para ir. Leia comigo. Abraão levantou-se de manhã, preparou o seu jumento e tomou 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fala comigo, Deus mostrou. Então Abraão obedeceu. E agora ele já sabe para onde ele deve ir. E ele está a caminho. A caminho para entregar a promessa. Deus deu a promessa para ele. E agora Deus, eu quero, me dê. Mas você sabe por que Deus fez isso? Para revelar o que tinha no coração de Abraão. Talvez você já se encontrou em um momento da tua vida que você acabou de conquistar algo. E aquilo que se tornou mais precioso para você está indo embora. E a primeira coisa que você pensa é o inimigo. Mas deixa eu falar algo para você. Deus prova corações. Deus vai te provar no percurso para conquistar. E Deus vai te provar depois que você receber. Você sabe por quê? Porque quando nós não possuímos, o nosso coração se encontra nele. Mas depois que nós possuímos, o nosso coração começa a desconverter. E aquilo que ele nos entrega começa a tomar o lugar que é só dele. Quantas vezes nós pedimos muito algo para Deus. E quando ele nos dá, nós colocamos no lugar aonde Deus deveria estar na nossa vida. Então Abraão, eu imagino Abraão, a Bíblia não vai relatar, mas eu imagino como mãe, eu acredito que tem muita mãe, muito pai aqui. Meu Deus, na minha velhice, quem eu amo, meu único filho. E quando Deus se refere a um único filho, está se referindo a algo que é mais precioso para ele do que qualquer outra coisa. Porque você não cuida daquilo que é único com mais cuidado com aquilo que você pode comprar, e você sabe onde vai encontrar? Quando nós sabemos que nós vamos encontrar em outros lugares, a gente não tem tanto cuidado, estragou, a gente vai lá e comprar outra. Mas quando é único, e estraga ou você perde, mesmo que você comprar um parecido, não te satisfaz. Por quê? Porque você entende que aquele era único. Então Abraão, no meio do caminho, eu imagino Abraão, meu Deus, o meu único filho, Senhor, mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer porque eu já passei por esse processo mais uma vez e o Senhor me sustentou. Então é aquela mensagem de Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendita seja o nome do Senhor. Então Abraão, ele está caminhando, mesmo com medo e com dor, ele obedece. E vai ter uma mensagem dentro desse capítulo em que ele vai falar, em que vai dizer: então Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Repita comigo: vou, mais uma vez, vou voltar com quem? Se as pessoas que estavam acompanhando ele ficou. Você lembra que a obediência e a fé, elas andam juntas? Jesus, eu posso obedecer. Eu posso obedecer. O Senhor pode provar o meu coração. Mas a minha fé nos trará de volta. E ele então já tá declarando: eu e você, filho, nós vamos voltar. Eu não sei o que eu vou ter, não sei o que vai acontecer dentro desse percurso, mas nós dois vamos voltar junto. Porque ele não disse eu voltarei, ele disse nós voltaremos. Então ele está declarando sobre a vida dele: eu não perco meu filho, mas eu obedeço, para que Deus veja o que eu carrego no meu coração. E Abraão,
continua o seu caminho. Então Isaac disse a Abraão, eu imagino Isaac vendo aquele alvoroço todo, né? Meu Deus, faca, corda, o que está acontecendo? Para onde que eu estou indo? Perguntou ao seu pai, meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaac perguntou, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Primeiro ele libera que vai voltar com o filho. Aquele que crê que ninguém pode tomar aquilo que Deus já prometeu e aquilo que já foi feito. Senhor, eu estou te obedecendo, mas eu creio que eu vou voltar com meu filho, mas eu também creio que o Senhor vai prover. Ei, eu quero declarar sobre a sua vida, que no meio dessa situação em que você está perdendo aquilo que é mais precioso para você, ou aquilo que você acha como único, que você cuida, que você zela, antes de declarar, tira ele do lugar que Deus ocupa. Tira aquilo que é precioso para você do lugar de Deus. Porque a partir do momento que você tirar ele do lugar que Deus ocupa na tua vida, ele proverá. Ele proverá. Então Abraão, ele continua caminhando, e tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Ou seja, eu estou obedecendo. Deus falou para mim pegar o menino, eu peguei. Deus falou para mim vir, sem eu saber aonde era, eu estou vindo. Agora eu estou com o menino, já sei aonde é, e eu estou preparando aquilo que ele disse que era para me preparar. Mas o ato de obedecer não mudou a fé que ele tinha. O ato de obedecer não mudou a fé, a perseverança e aquilo que ele declarou há minutos atrás, de que ele voltaria com o filho e que Deus proverá. Então ele arruma tudo. E isso é muito incrível. Porque aos nossos olhos ele está preparando para que o próprio filho possa ser sacrificado. Mas o coração dele não está ali. O coração dele está lá. Eu estou preparando, Deus. É como se uma mensagem que você recebesse dissesse, tira as roupas da casa que eu estou indo buscar a casa. Ou devolva, estou indo aí buscar esse carro. Você está preparando o carro, mas você está, meu Deus, o Senhor vai prover. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas daqui esse carro não sai. Senhor, eu não sei, Pai, onde está, mas ele não ocupa mais o teu lugar no meu coração. Então eu sei que o Senhor vai prover. Eu não sei qual é a situação em que você se encontra. Eu não sei qual é aquilo que te deixou aflito, que te deixou preocupado, angustiado. Mas eu quero dizer para você uma coisa: tira isso do lugar de Deus. Porque quando nós removemos aquilo que está tomando o trono de Deus na nossa vida, Deus começa a prover. E eu vou te confirmar isso através da mensagem de Deus. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Pegou? Mas o anjo do Senhor bradou. O anjo do Senhor bradou. Desde o céu, Abraão, Abraão. Ele respondeu, estou aqui. Essa frase significa muito. A obediência, a fé, a convicção levou ele ao lugar que Deus mandou ele ir. Ele não desviou o caminho. Ele não fez do jeito dele. E é por conta dessa obediência que você vai ouvir o próximo verso. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço. Não lhes faça nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Ou seja, Deus levou Abraão a um lugar de renúncia, de entrega, para provar o coração de Abraão. Por quê? Porque para Abraão era um filho, mas para Deus era Deus. Você está entendendo que Abraão, se não tivesse feito, não estaria negando o filho, estaria negando a Deus.
Aonde, em qual área você tem negligenciado e negado Jesus na tua vida? Porque eu quero liberar uma chave para você aqui. Deus, Ele não está preocupado com aquilo que Ele prometeu. Porque a palavra dele diz que Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Que Ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então você entende que a preocupação de Deus não está naquilo que Ele falou, porque Ele é fiel para cumprir. Mas como você vai se comportar durante esse processo. Quando Deus te pede algo, como você se comporta? Porque quando Deus liberou a promessa sobre a vida de Abraão, rapidinho ele obedeceu. Mas depois que Deus entregou a promessa, Deus provou para ver se Abraão teria a mesma obediência que ele teve quando Deus prometeu. A obediência nessa tarde, ela vai liberar acesso que no mundo espiritual ficou travado por algum comportamento teu. Porque obedecer é uma decisão. E você não obedece porque você quer a promessa. Você tem que obedecer porque aquele que cumpre a promessa está ordenando. Obedecer se trata de uma ordem. E uma ordem dada por um general. Então ali, aquilo que já havia sido prometido para Abraão lá atrás, Deus multiplica, Deus dobra por conta da obediência. A tua obediência te levará a uma multiplicação em todas as áreas da sua vida. Eu quero que você que crê se coloque de pé em nome de Jesus. E Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Olha o que a fé faz, a convicção faz. Se ele não tivesse declarado lá atrás que voltaria com o filho e que Deus proveria, ele poderia até ter olhado o carneiro lá atrás. Mas ele não ia discernir que poderia pegar aquele carneiro e oferecer no lugar do teu filho. Então quando ele olha para aquele carneiro, ele não só vê como provisão de Deus, como também um discernimento de que ele está ali porque Deus o enviou. Então eu ofereço a Deus e com o meu filho eu volto para casa. Feche os teus olhos e coloque a mão no teu coração. Então Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jiré. Pelo que se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão, pela segunda vez de Deus, pela segunda vez desde o céu. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar, e a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para seus servos e levantando-se seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. Eu quero declarar sobre a sua vida que a tua obediência te levará à vitória daqueles que têm tramado contra ti, que a tua obediência abrirá portas que o inimigo tentou fechar, que a tua obediência abrirá cativeiros que o inimigo manteve cativos até hoje. Eu quero liberar sobre a sua vida que a sua vida nunca mais será a mesma se você se posicionar como uma pessoa obediente. Eu quero declarar sobre a sua descendência o que Deus declarou sobre a vida de Abraão e da descendência dele. Mas a descendência de Abraão só se manteve realizada e abençoada por conta de um comportamento. Você está entendendo que um comportamento de obediência muda a geração? Você está entendendo que quando você se coloca na posição de obedecer, na posição de ouvir a voz de Deus, na posição de caminhar, você muda uma descendência que vai vir. Talvez você olhe para si e cansado das lutas, cansados das adversidades,
Vocês falem: meu Deus, é só eu orando, é só eu buscando, é só eu indo para a igreja, e é tanta gente dentro de casa para poder ser convertido. Parece que cada vez que eu vou ao culto, cada vez que eu recebo uma palavra, as coisas ficam piores. Mas Deus te prova nessa tarde que um posicionamento de obediência, um posicionamento de fé, um posicionamento de convicção daquele que serve, muda uma descendência. Eu quero dizer hoje, nessa tarde, para a tua vida, que o teu comportamento mudará a tua casa, que o teu comportamento vai influenciar pessoas que vivem ao seu redor. Então eu peço que hoje, nessa tarde, Deus possa fortalecer as tuas raízes, pois você, com o teu posicionamento, pode alterar, pode mudar, através de Deus, aqueles que estão ao seu redor. E você vai ser um instrumento do céu para a vida daqueles que estão ao teu lado, para aqueles que te ouvirem, para aqueles que te verem. Eu creio e eu profetizo isso sobre a tua vida. Mas isso tudo que foi dito, tudo que foi liberado, tudo que está escrito aqui nesse livro precioso, foi por conta de uma obediência. Deixa eu falar para você, a obediência ela gera milagre. Abraão poderia ter perdido o filho, porque se ele não obedecesse, Deus tomaria. Porque Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Foi Deus que deu o filho para ele. Deus poderia tomar, mas pela obediência dele, Deus poupou o filho, conheceu o coração de Abraão e multiplicou todas as bênçãos. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Senhor, essa oração precisa alcançar todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que estão nos assistindo. Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Alcança, Jesus. Porque nessa tarde, Pai, tudo aquilo que eles vêm pedindo, tudo aquilo que eles vêm almejando, tudo aquilo que eles vêm tentando, Pai, alcançar, depende da obediência de te ouvir. Senhor, eu quero declarar uma vida de obediência para todos nós. Senhor, eu quero declarar, Pai, que a obediência ela gera milagres, ela abre portas, Pai, ela quebra correntes, Senhor. Ah, Jesus, que nós podemos ser obedientes, sensíveis à tua voz, Pai. Eu não sei qual é a necessidade que trouxe o teu filho até aqui, Pai, mas o alimento de hoje vai saciar a necessidade, eu creio, Pai. Jesus, que cada um que está aqui, Pai, seja encontrado, Pai, por esta palavra nesta tarde. Os pastores podem estar em oração, pode estar abençoando cada um que está aqui, profetizando sobre a vida de cada um que aqui se encontra. Permaneçam em oração, irmãos, que nós já estamos caminhando para o final. Comece a profetizar sobre a vida deles, que a obediência gera milagre, que a obediência abre porta, que a obediência gera milagre sobre a necessidade de cada um que aqui se encontra. Ah, Senhor, Tu és o nosso Deus da intimidade, Pai. Tu és aquele que conhece, Pai, o mais profundo da nossa alma, Senhor. O Senhor vê, Pai, aquilo que nos traz confusão. O Senhor vê, Pai, aquilo que nos traz desesperança. O Senhor vê, Jesus, aquilo que nos constrange, que traz preocupação, Pai. Fortaleça as raízes dessa tarde, Pai. Jesus, que essa palavra e que essa oração, a oração dos pastores, Pai, seja como um bálsamo derramado sobre a vida daqueles que aqui se encontram. Ah, Senhor, Tu és o Deus proverá, Pai, o provedor, Jesus. Jeová, Pai, Rafá, Pai, Jeová Jiré, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, Pai. Porque hoje nós levantamos esse altar, Pai. Hoje nós levantamos um altar de adoração, Pai. Somente a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que provê, Pai. Aquele que faz, Pai, nascer, Pai.
uma árvore aonde, Pai, há deserto, Senhor. Jesus vai repreendendo, Pai.